Olá, gente! Começando aqui mais um podcast, hoje com a minha amiga Midian. Batemos um papo muito emocionante, né, amiga? Muito! Sempre uma amiga do coração, com experiências incríveis e você vai amar acompanhar o nosso papo. Coloque seu cinto e vem com a gente, né, Mi? Vem com a gente! Mais um podcast na Kombi. Hoje, para mim, mais que especial de estar recebendo aqui a minha amiga Midian de Melo Patrício Gomes. Midian de Melo Patrício Gomes. Uma amiga de muitos anos, né? Temos praticamente a mesma idade. Ha! Elogios. E é uma amiga viajada, cheia de experiências, né? E que mais? Tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo de bom. Mi, obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui, né? Na nossa pequena Kombi, mas que a gente fala que são histórias que inspiram pessoas. E falando em histórias que inspiram pessoas, eu não poderia deixar de te convidar para estar aqui. E eu quero já te agradecer por ter aceito esse convite. Roberta, muito obrigada. É lógico que eu estou muito emocionada, porque estar com a Roberta, quer dizer, estar com a Roberta não, estar na Débora, que é a Kombi, é um privilégio. Estar com a Roberta novamente também é um privilégio. A Roberta, além de irmã em Cristo, a Roberta é uma amiga. E quando a gente combinou, quando você me disse da possibilidade de eu estar aqui na Kombi, eu resgatei algumas coisas, Roberta. E você, assim, é uma amiga presente. E eu acho que nos momentos mais importantes e marcantes da minha vida, você esteve comigo. E eu vou lembrar até de um episódio, que acho que agora ele fica até relativamente cômico, tá? No dia que minha mãe faleceu, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para a Roberta. E aí surgiu uma curiosidade, Roberta. Imediatamente a Roberta esteve comigo no momento mais difícil da minha vida. E no carro dela tinha uma pizza, porque ela saiu para comprar pizza, acho que para a família, e a pizza ficou no carro. Roberta, que fim levou aquela pizza? Barriga, filha, sou gorda. Vocês conseguiram comer a pizza um dia depois, dois dias depois? A pizza é assim, é a comida predileta, né? Então, assim, não importa se tá fria, se é de hoje, se é de ontem, então pizza é sempre pizza. Pós-morte, em situação de velório. Eu só sei que tinha uma pizza no carro, mas a Roberta é independente. Roberta, eu fiquei lembrando desse episódio, mas a Roberta é uma amiga. Uma amiga, e eu me sinto privilegiada, Roberta, estar aqui com você. Ai, a emoção é minha agora. Eu que me sinto privilegiada de tê-la como amiga, né? De poder ouvir que eu também sou a sua amiga. Mas você é minha amiga. Sim. Mas conta pro pessoal quem é você. Quem Além é de ser minha amiga. Nossa. Quem é a Midian? A Midian é amiga da Roberta. É. A Midian de Melo Patrício Gomes. A Midian é esposa do Joel Feliciano Gomes, há 34 anos, que é o Joey, o Benzoca. Benzoca. É, o Benzoca. É um mega parceiro de 34 anos. Servo do Senhor também, um crente fiel. E tirando o Joey da jogada, sou mãe do Daniel Gomes, sou avó da Maitê, eu sou sogra da Ingrid, eu sou irmã, eu sou professora, sou coordenadora, sou empresária, eu tenho uma consultoria aqui em Barueri, uma consultoria educacional. Mas eu acho que na hora de resumir quem é a Midian, Roberta, eu sou serva e eterna aprendiz. Esta é a Midian. E eu acho que serva te define muito, né? Porque todos que procuram a Midian, seja por qual assunto for, ela sempre tem um conselho. Ou se não tem conselho, vamos orar e vamos procurar junto um caminho. Então, assim, eu acho que essa sua definição de serva, eu acho que mais
te enquadra, né, como pessoa e como mulher mesmo, assim. Roberto, eu acho que serva, e assim, eu tento ser uma serva fiel, uma serva eficiente, né? Sou uma pessoa que me coloco como crente. Cristã eu sou, mas eu sou uma pessoa crente em todos os aspectos. Eu sempre estou acreditando no milagre. O milagre ele vai acontecer o tempo todo. É, Sou imediatista. É para resolver agora, se possível não, ontem, né? De bate Só te pronto. cortando, a Midian não é aquelas que esperam o milagre, ela provoca o milagre. Né? Que é uma diferença muito grande, porque muitas coisas a gente espera acontecer e você é o tipo de pessoa que cria situações para que as coisas aconteçam. Sim, Eu sim. falo que a Midian é uma empreendedora da vida, né? A Midian sempre está fazendo alguma coisa. Sempre, Sempre. 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 Então, assim, ou tá mudando de casa, Adoro, adoro mudar de ou tá casa. mexendo com a casa, Adoro uma ou reforma. tá inventando alguma coisa, trocando de casa, mudando de bairro, né? Sempre alguma coisa. Ou empreendendo com a profissão mesmo, né? Sim, Que é sim. professora, mas também é consultora dos meus filhos, né? Que eu falo assim, ah, agora nem tanto, mas sempre presente, mas tipo, pergunta pra Midian se tá certo isso, pergunta pra Midian se a professora tá fazendo certo. Então, Não, e se tratando de filhos, eu sempre quero apertar o bracinho. Sabe aquela coisa de dar um apertãozinho e falar: opa, 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 volta aqui. volta aqui, vigia, olha o caminho. Isso é coisa de professora, Eu acho Midian? que é, Roberta. Eu acho que ossos do ofício. Eu tenho mais de 35 anos de atuação docente, coordenadora, supervisora, empreendedora. E assim, eu sou sempre a professora, sempre com um olhar crítico, sempre com um olhar cuidadoso, sempre temendo o que possa acontecer, né? Sempre é, é, antecipando situações. E como que você descobriu que queria ser professora? Ai, Ou não olha, teve muita opção? não, há muitos anos, gente, há muitos anos atrás, nossa, como educadora, eu atuo há mais de 35 anos. É, eu acho que teve coisas que marcaram a minha vida, Roberta. Na adolescência, eu queria ser professora para poder trabalhar meio período, lê do engano. O professor trabalha todo o período, mais de 25 horas por dia, porque Chega a em gente não. casa, continua Sim, trabalhando, e a né? cabeça não para, tudo mais. Mas era de uma época que a gente fazia o magistério e tínhamos a opção de uma jornada parcial. Eu nunca trabalhei em jornada parcial. E naquele momento que eu estava estudando, eu recebi uma palavra profética de sucesso na minha área de atuação. É, E eu vivi o que Deus tinha determinado no âmbito profissional. É, Foi uma carreira marcada por sucesso, é uma carreira marcada por sucesso. Eu falo foi porque ultimamente eu tô reinventando ou me reposicionando profissionalmente. Mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, uma carreira marcada por sucesso, por muito estudo, por muito trabalho. E quando eu me vi, eu estava ali, fazendo a educação, contribuindo para a educação. E às vezes as pessoas pensam que trabalhar com educação é só estar dentro de sala de aula com crianças. E você sempre procurou os extremos, todos os leques que abriram na sua frente, você experimentou de tudo, né? Você deu aula para professores, você deu aula para tantas outras pessoas, tantos outros cursos diferentes, cursos online. Você sempre se reinventou, né? Sim, sim. Eu acabei me especializando em ensino à distância, é onde eu atuo atualmente. Eu sou especialista em ensino à distância, mas eu tive a oportunidade de ser diretora, gestora de uma escola técnica na área de saúde. E ali eu me surpreendi.
eu comecei a ver o quanto a educação ela se processa formalmente, informalmente, e o quanto ela é importante, Roberta, em todos os seus segmentos, em todas as faixas etárias. A educação ela move um país, ela move uma nação, ela move um povo. Eu vejo na educação muitas respostas. Você acha, Midia, que hoje a gente vive uma instabilidade política, né? E eu parto do princípio que muito é por falta de educação. E não é essa educação de bom dia, obrigado, com licença, posso entrar, mas de formação mesmo de pessoas, né? Desde do prezinho, que não é mais prezinho, né? Até as faculdades. Você acha que a educação é a que transforma o ser humano e, consequentemente, transforma uma cidade, um país? Eu não só acho, Roberto, eu tenho certeza disso. É, quando eu penso no segmento, na educação infantil, por exemplo, eu vejo que ali é a base para aquela criança chegar lá numa universidade pronta para encarar a sua escolha profissional e se aprofundar nisso. Eu vejo a educação como um grande diferencial. E não é a educação do bom dia, boa tarde, boa noite. É uma educação pautada em intenções, objetivos. Autoconhecimento. Sim, e hoje, quando a gente fala de educação e a gente fala de escola, eu não posso pensar na escola que eu frequentei, que eu não tenho nada contra, que eu acho que ela foi muito boa para uma época. Era um momento que nós tínhamos uma bandeira cívica que foi importante para as minhas convicções atuais. Hoje a gente tem uma educação diferente, mas eu preciso pensar na formação do indivíduo. Quem é este indivíduo? Eu estou contribuindo para que este indivíduo esteja apto para enfrentar o mercado? E aí eu penso muito no povo brasileiro, Roberta. E quando eu falo do povo brasileiro, eu falo de um povo forte, um povo extremamente flexível. O brasileiro, ele se vira nos 30, nos 60, ele se vira no que precisar para sobreviver e para sustentar a sua família e tudo mais. Né? Criativo, resiliente. E a escola, ela tem que trazer isso para a sua sala de aula. Essa possibilidade de criatividade, de flexibilidade, de inovação, para que a gente tenha cidadãos prontos e aptos para o mercado de trabalho, para a vida. Você falou que você trabalhou numa escola técnica. E o ensino técnico, eu acho que hoje é o caminho mais rápido para quem quer se profissionalizar para o mercado de trabalho. Só que o que eu penso, assim, né, analisando bem de longe de mim, porque eu não tenho nem dados para isso, mas é a impressão que eu tenho, que muitas vezes esse ensino técnico, por ele ser um ensino mais rápido, ele vai sendo oferecido conforme vai aparecendo as oportunidades. Mas hoje eu acho que a gente dormiu um pouco no ponto do ensino técnico. Em que questão? Por mais que a gente tenha oferecido tantos cursos de informática, não foi suficiente para suprir hoje uma demanda de mercado que a gente tem. Sim. Então eu acho assim que por mais intenção que tenha de estabelecer essa conexão entre o aluno e o mercado de trabalho, eu acho que a gente meio que adormeceu nisso, você não acha? Talvez. Nesse nicho específico de informática. Talvez, Roberta, a gente tenha um gap numa matriz curricular, possivelmente. Pensar numa matriz curricular muito mais próxima da demanda do mercado e trazer esse estudante para esta preparação, para que ele possa estar apto a atender a demanda e o mercado. Quando eu penso no ensino técnico, eu vivi o ensino técnico. O magistério era um ensino técnico. Então eu fazia o magistério, que era em nível médio. Eu estava apta para assumir como professora, a ingressar no mercado de trabalho
e galgar. Eu teria condições de ganho, de trabalho, ganhos, e poderia galgar uma formação superior posteriormente, mas já preparada e já no mercado de trabalho. Então, o ensino técnico, historicamente, ele traz uma resposta rápida para a demanda de mercado. Eu sou extremamente favorável à formação Eu técnica, também. até porque existem algumas situações que a pessoa sai do ensino médio regular, ela ingressa numa universidade, numa faculdade, 3 anos depois ela fala, não quero mais brincar disso, não me encontrei. E o ensino técnico, ele encurta esse tempo, este caminho. Você vai para uma De formação descoberta técnica, você mesmo, vai para o né? mercado de trabalho, não quero, eu vou retomar, eu vou buscar uma nova trajetória, mas eu vejo como um grande ganho para os nossos jovens. Eu penso nisso, porque assim, aqui a gente ainda tem algumas escolas que oferecem o ensino, o colegial regular, né? Mas eu acho assim que o ensino técnico teria que ser a primeira opção de cada estudante aqui. Por quê? Justamente para essa questão de mercado de trabalho. Onde que eu vou trabalhar? Com o que eu quero? Eu vou testar a minha habilidade Sim, nisso, né? sim. Vamos botar essa moçada para fazer um curso técnico, mercado de trabalho, ganhos, essa inserção no mercado de E trabalho. não técnico por Não técnico, um técnico, técnico com sim, qualidade, né? porque a partir dessa inserção no mercado de trabalho, dessa vivência prática, eu falo, opa, eu vou buscar uma especialização em algumas vertentes, em algumas possíveis áreas já neste segmento, e o céu é o limite, E todo né? mundo E ganha, todo né? mundo E ganha, todo mundo todo ganha. mundo ganha. Eu lembro muito bem quando inauguraram o Senai aqui em Barueri, né? E colocaram depois um curso de gráfica. Mas aqui em Barueri a gente tinha as gráficas há 1000 anos. E até então, quem queria se formar nessa área aqui não tinha. Sim. E aí depois que veio com o Senai. Mas o Senai é relativamente Jovem, recente sim, aqui, sim. né? Então eu acho que essa preocupação com o ensino técnico, ele é uma preocupação mais recente, mas que se fosse melhor estudada, melhor aplicada lá atrás, de repente a gente estaria numa situação Melhor. melhor de mercado de trabalho mesmo, de qualificação Sim, de mão de sim. obra, né? Quando eu penso, por exemplo, no técnico de enfermagem, o curso mesmo auxiliar de enfermagem, logística, o profissional de gráfica, são cursos que já direcionam o profissional, a sua aptidão, a uma inserção de mercado de trabalho e a um crescimento profissional, Legal, né? legal. Agora, sua história com Barueri, né? Você tem uma história assim, as pessoas que conhecem a Midian falam assim que ela é meia nômade, porque vive mudando, mas ela tem uma história especial com Barueri, porque aqui onde a gente está, que é na aldeia de Barueri, foi aonde ela fixou residência Sim, sim. por muito tempo, né? E assim, como que foi essa escolha do bairro? Como que foi a escolha da cidade? Qual que é a sua história com a cidade? A minha história é com Barueri, Roberta. Ela começou há 34 anos atrás com o seu Feliciano, que é o meu marido. Eu ia dizer assim, 34 anos atrás, quando você nasceu. Nossa, nossa. A minha história com Barueri ela é muito interessante. Por exemplo, eu tenho o meu sogro, que era o pastor João Feliciano Gomes. Ele foi pastor na igreja do Belval por muitos anos, antes mesmo de eu começar a minha história em Barueri. Então, meu sogro já foi pastor aqui, e nessas questões de network, há 34 anos atrás, recém-casada, nós buscávamos a tão sonhada casa própria, viemos aqui na aldeia de Barueri, e eu falo que tudo na minha vida é milagre, eu sou um milagre, eu vivo de milagres. E meu sogro estava junto quando nós viemos ver um terreno aqui. E na época ele conhecia a dona do terreno e ele falou: antes de qualquer negociação, nós vamos fazer uma oração para que Deus tome a direção da negociação.
E nós compramos o primeiro terreno aqui. Compramos, realmente foi um milagre. Não tínhamos dinheiro e vivemos esse milagre, pagamos O direitinho. bairro não era tudo isso, né? Não, mas o bairro ele era pitoresco. Aqui parecia uma cidade de interior, um bairro de interior. Tinha uma ponte pêncil aqui, eu cheguei a passar nesta ponte. Não fala assim, amiga. Eu Ouvi dizer que tinha uma... Eu ouvi dizer que tinha uma ponte pêncil aqui, não é da minha época. E nós construímos a nossa casa aqui, a tão sonhada casa própria. E eu lembro que há anos, nessa época, uma vez conversando com o prefeito, na época, ele falou assim: um dia, a aldeia de Barueri e Alphaville será um grande aglomerado. Ninguém vai saber o que é Alphaville e o que é a aldeia de Barueri, porque o progresso vai chegar. Tudo bem que Alphaville continua sendo Alphaville, aldeia de Barueri, aldeia de Barueri. Mas o progresso chegou. O progresso chegou, já que é um dos bairros mais desejados, né? É um excelente bairro, a localização é extremamente estratégica. A gente percebe pelas torres que estão subindo, Sim, né? Grandes sim. empreendimentos aqui, né? Então, assim, eu vou no médico aqui no posto da aldeia de Barueri, né? Vivi aqui 34 anos. Criou o Dani aqui, né? Criei o Dani aqui. O Daniel cresceu aqui na aldeia de Barueri. Andava de bicicleta. Andava de bicicleta. Teve um São Silveira, que foi aqui na aldeia de Barueri. O Daniel participou desse São Silveira. Tudo bem que ele quase desfaleceu no final, né? Mas eu estar na aldeia de Barueri, eu estou na minha casa. É meu mundo, né? Fora os restaurantes que tem aqui, né? Não vou fazer propaganda, mas a gente sabe onde tem uma boa feijoada, um bom marmitex. E aqui é o nosso mundo. Tem um bom pastel aqui também. Olha aí, ó, daqui a pouco a gente vai saber Tem disso. até um espetinho ali na esquina, maravilhoso. E assim começou minha trajetória aqui em Barueri, aqui na aldeia de Barueri. E eu amo Barueri. Ai, eu também. Assim, você mais do que eu, que já viajou por tantos lugares, passou temporadas, né, fora do estado, fora do país, né, que minha amiga é internacional, mas nada como estar em casa, né? Nada como estar em casa, Roberta. E até por você ter citado, né, eu passei os últimos 2 anos fora, né? Passei fora, a gente esteve na Flórida, nos Estados Unidos, a gente também morou em outros estados ali. E é muito interessante a gente poder fazer este comparativo, porque o tempo todo eu me reportava algumas coisas aqui do Brasil. Estar fora é uma bênção, mas acima de tudo, ser cuidada pelo Senhor é uma bênção. Mas por muitas vezes eu fazia algumas comparações e não dá para eu não comparar com Barueri, porque Barueri é minha casa. Sim. Então eu falava assim, o serviço de saúde, Barueri. Barueri eu tenho um aplicativo, eu faço o meu agendamento médico pelo aplicativo, exame médico, eu puxo pelo aplicativo o resultado. Coisas que em países de primeiro mundo não tem, e quando tem é muito caro, Roberta. E educação? Você que é da educação, Tá, eu que sou da educação. o que você aprendeu ou qual foi sua experiência observando a educação aqui de casa e a educação de fora? Nossa, é uma resposta, é uma pergunta muito delicada, porque, dada algumas proporções, eu observei, eu tive a oportunidade de visitar uma escola fundamental, eu acompanhei uma amiga numa feira de matemática. E quando eu cheguei lá, né, numa feira de matemática, e eu vi as estações de matemática, eu falei, caramba, a gente já fazia isso lá alguns anos atrás. A gente tem isso no Brasil. A gente tem isso na nossa educação pública. Então, eu vivi situações de alguns colegas falarem assim, olha, mas o meu filho usa o tablet, O nosso aluno da rede pública também usa o notebook, né? No setor privado, também usa o tablet.
Então, Roberta, Aqui usa o tablet também. estou desatualizada. Usa-se nesses 2 anos já temos o tablet? No Google ainda. Nossa, é verdade, Lembra? é verdade. Uma comparação, assim, sem ir a fundo, Sim. dentro da minha perspectiva. Mas a gente pode chegar à conclusão que a nossa educação, ela tem potencial. Muito, e nós não perdemos para ninguém. Isso eu estou falando de educação básica, ensino fundamental. Sim. Não perdemos para ninguém, muito pelo contrário. Tem alunos que saem aqui do Brasil, alunos, por exemplo, do 3º ano, quando eles chegam lá fora e ele vai para uma sala de 3º ano, ele está anos-luz em relação ao que está sendo praticado, ensinado em relação àquele currículo. Entendi. Eu voto na nossa educação. Eu acho que eu sou extremamente brasileira, 1000% brasileira. Mas falo com conhecimento do que vi, entendeu, Roberta? Não devemos para ninguém. Vale a pena a gente ainda lutar pela educação pública, pela saúde sem pública. Dúvida, sem dúvida. E quando a gente sai de casa e a gente está fora, e a gente tem essa oportunidade em loco de fazer esses comparativos, a gente fala assim, opa, a gente não perde para ninguém. Dá para ser melhor? Sempre. Sempre rumo à excelência. Lá fora também dá para ser melhor. Mas muitas vezes a gente fica acomodado? Não, lá fora eu acho assim, Roberta, que normalmente a gente baba ovo para um país de primeiro mundo. Não, porque lá. Opa! Porque aqui nós temos profissionais excelentes. A questão do aluno em si também, o humano é humano em qualquer lugar que ele esteja no planeta. Mas nós temos propostas eficientes que precisam ser muitas vezes monitoradas e melhor administradas, digamos assim. É como se tivéssemos as ferramentas ideais, só precisamos às vezes criar o ambiente para que haja mais desenvolvimento. Criar ou manter, né? Se alguém me fala assim, Midian, você colocaria sua neta numa escola pública em Barueri? Sem dúvida. Sem medo de errar, Roberta. Nós temos escolas particulares aqui também no município de ponta. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas delas. Mas eu colocaria sem medo de errar, sem medo de ser feliz, sem medo de estar oferecendo qualidade no ensino. Agora, por falar assim em inovação, empreender, de estar sempre se reinventando, agora, recentemente, você está numa nova função, da qual eu acho que na vida a gente não tem preparo para isso, que é ser avó. A gente não nasce avó, a gente aprende a ser avó. Como que é essa experiência, Midian? Ai, Jesus! Eu, como um ser pensante, Roberta, agora eu estou fazendo um balanço do meu período mãe. E nesse balanço, é lógico que eu detecto alguns erros, muitos acertos, e ser vó é uma bênção. Assim, é um presente do Senhor na minha vida, na vida do Joel. Tem alguns detalhes que nós estivemos fora, chegamos, nós saímos daqui do Brasil, deixamos 2. Quando voltamos, encontramos 3, tinha Maitê. Não estive presencialmente no nascimento da Maitê. Teve que acompanhar de longe. Coloquei a minha especialização de EAD para o nascimento da Maitê também. Ser avó é um privilégio. Ela é linda, ela é preciosa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ela está entregue nas mãos do Senhor. Porque eu percebi que ser avó, Roberta, a avó não tem controle de nada, pai e mãe não tem controle de nada, mas eu poder ter a certeza que a Maitê está nas mãos do Senhor me traz paz, né? Mas eu ainda viverei
intensamente este momento vovó. Todos eles, É né? tudo muito novo, né? Mas eu sou extremamente grata ao nosso Deus, Roberta. É um privilégio. Quando a gente é mãe, tem assim aquele sentimento de tipo assim, algumas preocupações, algumas paranoias que a gente tem. Muitas. Ai, como que vai estudar? O que que vai comer? Como que vai ser? Ai, será que eu vou dar conta? Vó também tem paranoia? Ou tem menos? Olha, eu estou debutando como avó, É. né? Conte-nos a sua experiência, pessoal. Eu tenho um pouquinho de paranoia, mas muito menos, Roberta. Eu tenho entendido que a responsabilidade é do Dani e da Ingrid. E que Deus possa dar a eles sabedoria para que eles sejam bons paranoicos, Ah, entendeu? isso. Porque a paranoia será deles. Eu quero apertar, beijar, comprar miminhos e beijar, apertar. E a coisa mais linda da vovó, preciosa da Ai, vovó. delícia. E assim, né? A gente vai aprendendo, né? A gente não, ninguém nasce pronto em nada, né? Eu acho que a maternidade, quanto a questão de ser avó, é toda experiência que a gente vai conquistando. Sim. Roberto, eu acho que, para mim, uma coisa que talvez seja meio pirada, meio paranoica, é eu ser educadora, né? Então, quando eu vou comprar um presente, eu penso na faixa etária, isso daqui vai gerar o desenvolvimento, e talvez eu tivesse que relaxar um pouquinho mais, né? Então, eu sempre tenho a visão da educação. Mas sabe o que é interessante? Aí entra a Midian, uma eterna aprendiz. Quando o Daniel era bebê, o que nós sabíamos era que, 28 anos atrás, o bebê a gente tem que colocar de lado, caso o neném regurgite no berço, ele não vai sufocar. E a gente tinha um berço cheio de parafernálias e tudo mais. Aí, atualmente, eu até fiz um curso, estando lá nos Estados Unidos, eu fiz um curso sobre morte súbita, né? De como cuidar de bebê. Então, no berço, você não pode ter nhenhenhenhenhen. Tudo aquilo que a gente tinha. Tudo. A criança tem que dormir de barriguinha para cima, caso aconteça alguma coisa. Então, as coisas mudaram, né? E a vida que segue. Não, e outra, né? A gente vai descobrindo um monte de coisa, né? Esses tempos atrás passou uma reportagem que antigamente as pinturas do berço tinham composição de chumbo na tinta, que fazia Sim. mal pro bebê E tal. que a criança punha a boca ali e ficava. E ficava. E aí, no final das contas, assim, né? Por um lado a gente fica, meu Deus. Aí do outro lado o cérebro fala assim, mas você não morreu. Até por esse teu exemplo, Roberta, às vezes eu falo assim, gente, vamos baixar a bola. A vida, ela é simples e talvez a gente precise buscar essa simplicidade. E vamos ouvir um pouquinho o que o mais velho tem para dizer, um pouquinho da sabedoria popular, do povo. E talvez a gente erre menos, né? Porque senão a gente pira. Né? Pira muito. E viver o momento, né, E Midian? viver o momento. E viver o momento. Viver o momento. Porque senão a ansiedade toma conta. E aí você, na expectativa de viver o futuro, você deixa de viver o presente. Sim. Ai, porque amanhã eu preciso fazer isso. Tá, mas hoje você está fazendo o quê? E o teu milagre hoje, né? A gente, e esses dias eu recebi até uma palavra de um amigo, um pastor. Ele falou: viva o milagre de hoje sem ansiedade do que está por vir no amanhã. E quantas vezes a gente se vê tomado realmente pela expectativa, ansiedade, e o hoje passou. E gera frustração, né? Porque a gente não está no Sim. controle de tudo, né? Roberta, a gente não tem controle de nada. Absolutamente nada. Esses 2 anos que eu estive fora, eu vivi isso literalmente. Eu não tenho controle de nada. A gente faz planos, né? Mas os caminhos do Senhor muitas vezes nos leva a outros planos, a outras situações que não estavam no script, né? Exatamente. Nada como confiar em Deus um dia após outro. Sim. E a sua vida sempre foi pautada em fé, né? Sempre, sempre. Nasci num lar evangélico e hoje eu estava pensando, foi um privilégio? Foi. Meu pai pastor da Assembleia de Deus
Meu sogro pastor da Assembleia de Deus, mas, Roberta, teve um momento que eu precisei encontrar este Deus através de Jesus Cristo. Então, foi só um privilégio, foi um detalhe ter nascido, crescido num lar Mas a gente cristão. precisa encontrar a nossa identidade em Deus, né? Nossa, e a gente precisa entender o quanto somos miseráveis pecadores e precisamos da redenção através de Jesus Cristo, né? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Viver na dependência de Deus. A mediana, sempre que quando você conversa com ela, vira e mexe, ela vai soltar a frase: eu vivo na dependência de Deus, eu vivo na dependência de Deus. E isso é assim, parece um chavão. E não é, Roberta. E não é. Não é. Quando a gente vê através do testemunho da sua vida, que realmente você vive na dependência de Deus e acaba vivendo milagres. Né? Porque quando a gente quer controlar muita coisa, o resultado pode ser coisas fruto das nossas Sim. mãos, que às vezes não é o melhor pra gente. Sim. Agora, quando a gente está na dependência de Deus, Deus sabe o melhor pra gente, né? Roberta, eu sempre, assim, eu sou convicta que tem um milagre para acontecer. Sempre vai ter um milagre, né? Na minha vida, na tua vida, a tua vida também é um milagre. Você vive de milagres, né, Roberta? Isso é tremendo, isso nos faz realmente, não que a gente sirva a este Deus por barganha, mas ser alcançado pela graça e pelo milagre é tremendo, né? E assim, no início, vou contar só. Vocês viram que eu falo pouco, né? No início da pandemia, assim, foi muito interessante. Eu tinha um contrato, né? Eu sou profissional da educação, eu tenho uma consultoria e o meu principal contrato, ele foi rompido, né? No início da pandemia, a dona da empresa falou: Midian, tal, a gente vai precisar estacionar o contrato. Falei, não, de boa, eu entendo. E eu fui falando, falei, não, e Deus vai te dar a vitória. Depois que eu terminei a conversa, eu falei, Midian, você só perdeu o teu melhor contrato, né? Você está sem salário. Você está sem salário. E ali eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu trabalho, eu sou trabalhadora, e agora? Diante desta pandemia que nós não sabíamos o que seria, eu falei, eu vou precisar comer e morar, né? Roberta, e aí aconteceu? Eu fui fazer doce de banana em casa. Delícia! E assim, eu não vivia, eu não me sustentava da renda do doce. Mas a renda do doce, ela fez parte da minha vida. E eu fazia doces de banana. E eu vendia lá no condomínio onde eu moro. E vendia. E era doces e doces. Aí depois foi o doce de abóbora com coco. E foi bálsamo. Sabe o que eu acho? A gente entrevistou a Carol, e a Carol se formou em medicina e em algum momento ali da faculdade ela também começou a fazer doces, pão de mel, brown e tal, para ajudar ali nas despesas e tal. E assim, para mim, quando esse tipo de coisa acontece, tipo, você fala assim, poxa, uma educadora fazendo doce, tipo, né, o que tem uma coisa a ver com a outra? Para mim é sempre Deus mostrando o nosso lado criativo e os dons que Ele nos deu, querendo dizer assim, filho, você nunca vai passar fome. Eu te dei criatividade, eu te dei inteligência, habilidade para você se virar em outras coisas também, né? Porque às vezes a gente sempre foca naquilo. Eu só vou ganhar dinheiro se eu fizer isso. Sim. Se eu não fizer isso, eu não vou ganhar dinheiro, não sei o que. E às vezes não. Às vezes você vai ganhar dinheiro com aquilo. Mas Deus também te mostra tantas outras coisas que você pode fazer. Sim, Roberta, eu vejo assim, eu estou educadora, eu estou coordenadora, eu estou empresária, eu estou dona de casa, eu estou doceira e agora eu estou me descobrindo como costureira. Né? E aí eu trago um pouco da memória da minha mãe, né? Minha mãe nos criou ela numa máquina de costura. E eu comprei uma máquina de costura, minha irmã já é costureira, e eu estou amando esse lado de faz pano de prato, vende pano de pratos muito legais. E a gente se descobre como ser humano, né? E a gente tem que se permitir
explorar novos desafios. Às vezes não é um desafio que vai trazer renda para tua casa, não é aquele desafio que vai te deixar rica, mas é um desafio que você vai se descobrir com as suas habilidades, Talento, com seus sim. talentos, com o autoconhecimento, é tudo, né? Do que eu sou capaz de fazer? Será que eu sou capaz de costurar? Sim, Será que eu Roberta, sou capaz de cozinhar? e é tão interessante quando a minha irmã costura já há um bom tempo, né? De olho De fechado, olho né? fechado, né? Menos. É melhor ela abrir o olho. Mas eu falo assim, Miriam, não é a costura. Tem a combinação, tem o designer, tem o pano que combina. Sabe, umas coisas legais, E umas trabalha a coisas mente, né? trabalha a mente, né? E assim a gente vai seguindo. Ah, É, muito legal. tem um outro lado também, Roberta, até do que eu estou vivendo hoje, quando eu falo, eu estou educadora, eu estou professora, eu estou faxineira em casa, eu estou. é, Nesse tempo, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de recuperação de viciados. E também foi um tempo. Eu nunca me imaginei numa situação, mas foi um tempo preparado pelo Senhor. Eu pude ter contato com muitos jovens, muitos senhores, com muitas pessoas vítimas da droga, do vício, levadas a uma situação de fundo do poço, mas pude ver o poder transformador através da misericórdia, da palavra e do encontro com Jesus Cristo. É um cenário difícil, não é. É um outro capítulo, seria um capítulo muito longo para a gente discorrer, mas foi bom estar neste cenário, podendo falar e profetizar cura e vitórias para vidas ali, né? E tudo que a gente tem de mais precioso é a vida, É né? a vida, é a Então, vida. assim, hoje a gente tem casa, amanhã a gente pode não ter, hoje a gente tem carro, amanhã a gente não pode ter, mas a vida é aquilo que Deus nos deu de mais Sim, precioso. sim, Por isso que a gente precisa se cuidar, sim. se conhecer, Se se amar, preservar, se sim, preservar, para que esse potencial que existe em nós, colocado por Deus, a gente possa sim, florescer e sim. frutificar. Passou rápido, né? Nossa, falei muito, né? O pessoal já assim, ó, há tempo. Mas eu gostaria novamente de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. A Midian, ela tem experiências assim para contar assim, como diria o Saulo, precisa escrever um livro, né? Todo mundo ele acha que tem que escrever um livro. Todo mundo não, só quem tem experiências. Mas todo mundo tem uma experiência. Mas a Midian a gente ficava horas e horas conversando na madrugada, né, quando juntava a família. Ó, para você ter ideia, a gente reunia a família e era um converseiro que, ó, eu ficava com sono, Dormia, eu ia pro sofá, eu dormia, babava, roncava, sonhava. sonhava, acordava e continuava conversando. Sim, altas madrugadas, né, Roberta? Muitas. Mas é um tempo de comunhão, Sim. é um tempo de aprendizado, porque a gente aprende muito um com o outro. E teremos mais momentos assim, né, Midia? Pelo Sim, amor de sim. Deus. Roberta, eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela nossa amizade. E assim, sou fã de carteirinha dos seus filhos, entendeu? Ela é. Eles cresceram lá em casa, muitas madrugadas, muita comida, muita pizza. Sonho, doce Não de sonho de dormir, banana. sonho literal que ela é guardiã de uma receita de sonho. Do meu sogro, é verdade. Que Deus continue cuidando da tua vida. Amém. Que os planos do Senhor se concretizem e confirme os planos que estão no seu coração. Que você continue sendo essa mulher do Senhor. Amém. Minha amiga, dona da Débora, amo a Débora. E que você também continue sendo ferramenta nas Amém. mãos de Deus. Porque é isso que nós somos, ferramentas, né? Amém. Muitas vezes uma palavra, um direcionamento, muitas vezes o testemunho de vida mesmo, que às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, as pessoas olham e já vê um testemunho de vida, que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas. Amém. E como é de praxe aqui na Kombi, a gente vai te dar a lembrancinha do nosso podcast.
Adoro! Pode abrir? Claro, Pode por abrir, favor. pode abrir. Essa aí não é para levar para os Estados Unidos. É ser brasileira, hein? Nossa! Amo! Eu amo caneca. Você sabe disso, Eu né, sei, eu Roberta, sei. obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. A nós, Viu? a nós. E a gente vai encerrando esse podcast que foi assim, pra gente foi rápido, né? Rapidíssimo. Rapidíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado. E a gente vai ali comer um pastelzinho. Uau! Pastel, um caldinho de cana, assim, bem light, para manter esse corpício que Deus me deu. Pois é, e você aí, eu te vejo no próximo episódio. Fica com Deus.